Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu sou um leitor e um pesquisador da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós estamos com um trabalho de divulgação do Evangelho no meio, na rede social, na internet, através do YouTube, através do Facebook. Estamos lá propagando o Evangelho, falando da Palavra de Deus, do amor de Deus. Um Evangelho interdenominacional, sem denominações, sem credo religioso. Eu estou do meu lado aqui com o pastor Luiz Carlos, que é o líder da Igreja Palavra Viva na cidade de Votorantim. O pastor Luiz Carlos, juntamente com a sua família, que já vem de família religiosa, de família de pastores. Então Deus colocou no meu coração para estar fazendo assim uma entrevista. O pastor Luiz Carlos está falando para a cidade de Votorantim, para a cidade de Sorocaba, e região assim, da igreja em si, do trabalho de um líder, de um pastor, dentro de uma cidade. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e ele tem feito o propósito do trabalho dele na cidade de Votorantim e na cidade, na região toda aqui. Nós sabemos que a família do pastor Scar é muito conhecida na cidade de Votorantim, de Sorocaba, Piedade e por aí vai. Então eu queria fazer algumas perguntas para o pastor, assim, sobre liderança religiosa e sobre família também. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu gostaria de ler um versículo na Bíblia Sagrada. Nós que somos evangélicos, cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Se você não sabia disso, eu estou falando para várias pessoas aí. Se você não sabia disso, então algumas religiões não têm. Mas a igreja evangélica em si, ela coloca dentro do seu estatuto a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Eu queria ler o Salmo de número 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então toda a família brasileira tem que saber disso. Para receber algo de Deus, nós temos que priorizar o reino de Deus. Eu estou com o pastor aqui, Luiz Carlos, do meu lado, e eu gostaria que ele falasse já no começo dessa entrevista sobre assim, as famílias, ele que vem de berço. Boa tarde, pastor. A paz do Senhor, que Deus abençoe a minha vida, a vida do Senhor, e que o Senhor possa aí estar falando para o pessoal aí da rede sobre Deus, sobre aquilo na cidade de Votorantim. Eu sou pastor desde os anos 90. Eu nasci no meu pai é pastor. Meu avô foi presbítero, mas pastoreou igrejas da Assembleia de Deus. Ele é falecido há mais de 30 anos. E meu pai é pastor, e desde que eu me conheço por gente, mesmo ele sendo presbítero, começou a carreira dele na Igreja Brasil para Cristo, na década de 60, 62, por aí. E ele é um pastor até hoje, graças a Deus. Até hoje ele é pastor da Igreja Evangélica Mensagem da Verdade, na cidade de Votorantim. Eu venho de um berço cristão e um berço evangélico. No entanto, eu tive que ter uma experiência com Deus. Eu prego sempre dizendo que não adianta eu ficar contando testemunho das outras pessoas e também coisas que Deus me fez há 30 anos. Porque Deus renova, experiências são renovadas nas nossas vidas a todo tempo, a todo momento. Então, o Deus que operou em 70, na época no auge da igreja Deus e Amor, o Deus que operou no auge da igreja do Evangelho Quadrangular, no auge da igreja da Graça, da Igreja Universal e das outras igrejas pentecostais e neopentecostais que vieram com todo esse desenvolvimento e crescimento do Evangelho, todas essas igrejas, elas não tiraram só do passado a experiência, elas estão tendo experiências do mover de Deus, da operação de milagres, da transformação de vidas, de cuidar de ovelhas para o reino de Deus. Então eu tenho, assim, eu tive experiência pastoral, quero confessar que não era foco da minha vida ser pastor, por todo o sofrimento que meu pai passou por amor à obra. Um homem que sofreu muito, foi um desbravador, começou a Igreja Brasil para Cristo aqui em Votorantim, foi o primeiro pastor, presbítero, que pastoreava na época na Avenida 31 de Março, antiga Rua do Comércio. Então eu vim desse berço, e às vezes eu não entendia meu pai, meus amigos tinham seu pai, tinha de dia
Meu pai trabalhava na fábrica, depois foi trabalhar na prefeitura, então eu não compreendia. Meus amigos falavam, poxa, meu pai está em casa, e meu pai estava em reuniões da igreja. E isso mexeu comigo. Só que assim, eu optei em servir a Deus. Aí eu tive uma experiência com Deus na adolescência e aceitei a Cristo como meu Salvador. Porque o fato de você ter seu pai, você que me assiste, a sua mãe, uma mulher de Deus, um homem de Deus, seu pai, isso não te garante ser salvo. A salvação é individual. Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. E tem mais. O nosso pecado é o pecado que a gente responde ao nosso. A nossa transgressão, a nossa iniquidade. É individual, né? Deuteronômio diz que o pai não morre pelo filho e nem o filho morre pelo pai. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, é isso que me impulsiona hoje. Eu tenho o ministério da Igreja da Palavra Viva, Igreja Evangélica da Palavra Viva, que nasceu no coração de Deus. E depois nós tivemos uma visão evangelística e hoje estamos trabalhando nessa igreja. Pela graça de Deus, e Deus tem nos dado muitas bênçãos. Então, pastor, eu queria continuar a entrevista aqui para falar dos projetos do pastor Luiz Carlos para a cidade de Votorantim. Nós vemos que hoje a igreja já está com 4 congregações, né, na cidade de Votorantim. Então, projeto evangelístico para a cidade de Votorantim. Salve que o pastor Luiz Carlos, né, porque está do meu lado aqui, também a gente vê hoje no Brasil, né, assim, na mídia, no meio de comunicação, assim, perseguição, vamos supor, perseguição, em cima do nome pastor. Mas nós sabemos que o pastor, ele tem que ser uma referência. Até o apóstolo Paulo, ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu já vi pastores falar, olha, viu, não olhe para mim não. Está errado esse discurso. Errado. Tem que olhar assim. Claro que um pastor, ele é um homem, um ser humano que tem falha, mas ele tem que ser o exemplo número 1 da congregação da igreja que ele dirige. Sim. O senhor não concorda com essa palavra? Concordo. Nós vivemos um tempo em que todas as funções, cargos, profissões, nós temos pessoas boas e pessoas ruins. Então, na vida pastoral, nós temos pessoas, mas, diferentemente, por exemplo, na minha carreira, eu tenho colegas, excelentes advogados, e tenho colegas também que, infelizmente, eles não honram o DR na frente do nome dele, não honram a advocacia, infringem normas éticas da advocacia, normas das leis brasileiras até, buscando um proveito próprio. Nas igrejas também tem pedreiro bom, tem pedreiro que não trabalha direito. Então nós temos em todas as profissões, tem político bom, tem político que ele não está na mídia, mas ele está trabalhando, ele tem projetos. Ou infelizmente, o que vem para nós são fatos que denigrem a imagem. Agora, na igreja, Jefferson, há um diferencial. Porque o pastor, ele não está mexendo com uma coisa material. Por exemplo, o advogado, eu pego um processo e vou trabalhar naquele processo para dar resposta para o meu cliente. O construtor pega uma casa, ele vai entregar aquela casa. Agora o pastor não. O pastor cuida de rebanho de ovelhas, de almas que foram transformadas, foram chamadas pela palavra, foram tocadas pelo Espírito Santo. Então ele não mexe com uma organização. Igreja é organismo vivo. Então a responsabilidade é maior. É maior a responsabilidade. Agora, que tem pilantra no meio de nós, tem. Nós temos pastores que fizeram do pastoreado uma profissão, não um chamado. Porque a Bíblia, quando Paulo fala que é lícito ao obreiro, ao ministro, viver da obra. O que Paulo está dizendo? Depende. Exatamente. Depende das condições da obra. Exatamente. Eu tenho a igreja hoje, eu tenho a igreja sede, nós estamos construindo um templo no bairro do Jardim Serrano, na cidade de Votorantim, na rua Ana Maria do Espírito Santo, 337. E tenho nos bairros, eu tenho no trabalho no Parque Morumbi, que na verdade é um ponto de pregação por enquanto, e eu tenho pessoas lá de diversas situações financeiras. Eu tenho pessoas também no Archila, do mesmo jeito, lá no Fornazari também, lá no Parque Bela Vista, no Pastor Roque, que cuida. Nós temos pessoas de diversas situações, na maioria pessoas com dificuldade financeira. Então eu hoje não visualizo, hoje, nesse 2012, eu não tenho nenhum sonho, nenhum ideal de viver da obra hoje.
Agora, se eu tivesse condições de viver, a igreja tivesse condições, logicamente, eu teria muito mais tempo para cuidar da obra. Porque os afazeres do nosso dia a dia tomam tempo. Agora, tem gente enganando. Porque, agora, como que eu vou saber? A Bíblia manda a gente examinar as coisas. A gente examina. Eu quero saber, qual é a primeira pergunta? Você me desculpe me alongar, mas esse é um tema que eu gosto. Você é um pastor, tente saber quem é a família dele. Qual é o passado dele, onde ele trabalhou, o que ele já fez, qual é a formação dele, tanto profissional, formação educacional ou teológica, também isso não leva muito em consideração, mas tudo bem. Onde ele andou? Quantas vezes ele esteve naquela cidade? Qual é o trabalho, qual é a marca do ministério deixado? As pessoas quando encontram com ele, respeitam ou ele vive escondido de medo de cobradores? Ou eles usam o CNPJ da igreja, o nome da igreja para rendimento próprio, para tirar proveito da bondade e da humildade das pessoas? É fácil. Nós temos pastores, nessa minha caminhada, eu tenho 90, quantos anos? Eu já vai 89, vai quase 20 anos, mais de 20 anos que eu sou pastor. Nessa minha caminhada eu já fui pastor itinerante, já fiz programa de rádio, já fiz trabalho social, mas a minha família, se você for procurar os meus irmãos, perguntar de mim, quem é o Luiz? Pergunta para os meus filhos, pergunta para minha esposa, para Nil, quem é o Luiz? Agora, eu abro mão de muita coisa, porque eu amo a obra do Senhor, porque hoje eu acredito, e eu acreditei quando eu fui chamado, que realmente Deus tem um propósito na minha vida. E depois eu posso até contar um pedaço da minha experiência, da minha mãe, quando eu estava dentro do ventre da minha mãe, quando eu nasci. A pergunta que se faz a quem abriu uma igreja, tem estatuto? Tem CNPJ? Tem tesoureiro? Tem secretário? Tem conselho fiscal? Atende às normas? Atende o que a norma exige no que fala de organização? Ah, não, isso não tem necessidade. Se ele falar isso não tem necessidade, meu amigo, você está me ouvindo, pega a sua Bíblia, dá um abraço bem forte nele e fala, meu amigo, foi bom te conhecer e procura uma igreja decente. Porque quem ensinar o correto, não é verdade? Isso é bíblico. A palavra de Deus ela é cheia de exemplos. Então, é porque a gente vê, né, igual a gente está fazendo até uma entrevista que vai vincular, aí muita gente vai ver. Então a gente vê que o povo, que é leigo de tudo mesmo, então o povo acaba colocando todo mundo no balaio só. é verdade. E é errado isso daí, a gente não pode, porque toda generalização, o pastor Ricardo Goldin fala isso e eu concordo com ele, pastor, que toda generalização é errada, e é errada. Né? A gente colocar todo mundo no meu balaio. Então aparece lá no meio de comunicação, olha, pastor fulano tal, pastor cicrano, aí já nenhum pastor presta. Eu não concordo com esse ponto de vista. Então a gente tem que analisar, tem que falar, isso que eu acabei de falar, que o apóstolo São Paulo chamou para si a responsabilidade. Então Paulo falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o que o pastor acabou de falar aqui. Então ele não é um paraquedista, né? Ele não é pastor por acaso, tá aí, né? Querendo se aparecer, querendo pegar nome, querendo ganhar fama. E o que ele acabou de falar também é listo, a própria Bíblia dá respaldo para o obreiro ser assalariado. Mas salve, graças a Deus, o pastor Luiz hoje hoje eu não preciso. Hoje eu não digo que eu não vou precisar. Exatamente. Porque depende muito do tamanho da igreja. Do suporte que a igreja agora pode tem dar. gente aqui que o sujeito está com 10 membros, 15 membros, e quer que o membro pague aluguel da casa dele, quer que o membro bote comida na mesa dele. Quer dizer, se ele tem 10, 15, ele não vai ter o trabalho de uma pessoa que tem 500, 1000, 10 mil pessoas sob a sua responsabilidade. Daí é hospital, é um funeral, é um aniversário, é um atendimento pastoral. Então o pastor, ele acaba, o tempo dele toma, então ele não pode exercer uma função, por exemplo, um trabalho que entra às 8 e sai às 18, é mais difícil. Mas tem gente que quer tirar proveito. Ele poderia trabalhar enquanto, ele poderia buscar. Agora, quanto você falou de formação, eu tive o privilégio, meu pai é pastor leigo, meu pai foi fazer curso teológico, bacharel em teologia, depois de 65 anos, está com 75 agora, 74 anos meu pai. Então ele foi fazer, porque houve oportunidade agora para ele. Ele fez o supletivo, terminou a escola, todas as exigências, e foi fazer o curso bacharelado. Mas eu via sempre meu pai com sabedoria, agindo, não porque ele tenha a parte teórica,
mas porque ele é um homem de Deus. Hoje, Jefferson, nós estamos sentindo dificuldade hoje. Nós vivemos no tempo da informação, tanto que você está vendo esse vídeo agora. Nós vivemos no tempo da internet, nós vivemos no tempo do Google, nós vivemos no tempo do Facebook. Até que isso daí vincula-se até uma profecia de Daniel. Que Daniel falou que ia encurtar as distâncias, né? Encurtou. Então, as pessoas iam estar correndo de um lado para o outro. Então a gente vê que é até um propósito de Deus. Então hoje as pessoas vão para a igreja, por exemplo, hoje qualquer garoto que mexa bem no computador aí, no Google, se ele quiser saber sobre Espírito Santo, ele vai receber 1 milhão de páginas no mínimo ali, sobre o Espírito Santo. Tudo rapidinho. Tudo rapidinho. Então ele vai ler e ele vai entender talvez mais do que eu que fiz pneumatologia. Porque ele está mente fresca, ele está estudando aquilo. E, teologicamente falando, ele tem conhecimento teórico das coisas, ele pode buscar. Hoje nós vivemos um tempo da informação. Agora, e para a igreja, hoje, está difícil. Porque às vezes o ministro está ministrando uma coisa que deturpa a palavra, e a pessoa que está ouvindo, ela tem conhecimento. Exatamente. Ela vai confrontar, ela vai comprovar se aquilo é real, se aquela palavra é verdade, se é aquilo. Agora o que acontece? Então os pastores precisam ter uma certa formação. Já está balizado. Está balizado. Porém, tem um detalhe que eu falo nos cursos de liderança, falei nesse último, até que você esteve lá. É que nós podemos ter conhecimento teórico. Eu posso fazer, como eu tive o privilégio de ser, eu sou bacharel em teologia, estou fazendo agora um curso de mestrado, mas eu falo assim, eu posso ter o conhecimento teórico, você pode ter, como músico. O sujeito pode aprender todas as notas musicais. Um autodidata. Um autodidata. E pode sozinho. Agora, ele pode também ir para a escola e ter conhecimento teórico. Ele pode fazer uma faculdade de teologia, ele pode fazer uma faculdade, um curso de aperfeiçoamento, tudo bem. Só que tem um detalhe, Jefferson. O sujeito ele pode aprender a cantar. E hoje qualquer um aprende a cantar até pelo computador, tocar. Tem colegas que eu conheço que tocam violão aprendendo na internet. Hoje nós temos isso. A pessoa pode até criar um texto, formar um esboço e pregar até uma palavra. Só que tem uma coisa, meu amigo, que o livro teológico, tanto teologia sistemática como os outros, os livros, a faculdade de teologia, o Google, o YouTube e as demais ferramentas de informação não tem. É a unção de Deus. Glória a Deus. Isso você não vai encontrar para comprar. Isso também eu não posso passar para outra pessoa. Isso é de Deus para mim. Então nós vemos hoje muitos que têm conhecimento, mas não têm a unção. Então não acontece nada. E aí quando acontece, por exemplo, o mover de Deus, cura, libertação nas igrejas, aí cai em cima da pessoa por ele ser um simples. Uma pessoa comum, uma pessoa que não teve oportunidade de ter uma formação teológica. O apóstolo Pedro, ele falou algo a respeito disso. Porque o apóstolo Pedro, segundo eles falam que Pedro era indouto. Eu não acredito que Pedro era indouto. Um indouto não ia escrever as epístolas. Pedro falou assim para a gente ler e prestar atenção nas epístolas do apóstolo Paulo, porque muitos ignorantes indoutos torcem para sua própria destruição. Então o que o pastor Scarlett está falando aqui é duas coisas, é juntar a fome com a vontade de comer. Né? Então o chamado, a vocação, que é Deus que chama, e depois vem a capacitação. A Bíblia fala para a gente crescer na graça e no conhecimento. Então tem que ter os dois. Um vai auxiliar os dois, na verdade. Mas o que vai tocar a nossa vida é o Alon Paracleto, né? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que desceu como cumprimento da profecia lá de Joel 2,28, né, que estavam todos reunidos no cenáculo, né? Eu não vou pregar aqui porque é aqui o pastor, mas é que vem o texto bíblico, vem na mente da gente. Estavam esperando a promessa da infusão do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ia ser derramado. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo era sobre a vida de alguns discípulos, sacerdotes, profetas. E Deus prometeu e veio. Então é o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que nos impulsiona. É o Espírito Santo que enche nós como vaso para ser usado na presença de Deus. Não é, pastor? É isso. Agora, nosso tempo está se esgotando, mas eu queria só deixar uma palavra. Nós, pastores, precisamos participar mais da vida da nossa cidade, do nosso estado. Nós precisamos valorizar instrumentos que Deus tem nos dado de capacitação, da gente entrar em setores que a gente nunca entrou. Exatamente. Nós precisamos também aproveitar a oportunidade que tem nos dado Deus, de nós usarmos os princípios que a Bíblia traz para a nossa vida, princípios que estão sendo deturpados, princípios bíblicos, princípios da família.
Hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Ana, que graças a Deus é casada com o Anderson, que é obreiro da igreja, é diácono da igreja. Eu tenho o André, que é noivo da Thaís, está se preparando para casar, também já está no ministério, líder de louvor, sabe do sofrimento do pai e entende. E tem o Rafael, que também está estudando para ser músico na igreja, etc. E tem a minha esposa, que é a minha companheira, que é aquela pessoa que eu posso comentar o que eu não posso falar para um amigo, muitas vezes, mas ela me ouve, ela está sempre torcendo pelo meu ministério. Então, qual que é o princípio da família? O princípio da família, quando a família está na presença de Deus, a oportunidade para você crescer é tremenda. E quando a família está distante, você está fadado ao insucesso. Tem raridade, como diz, exceções? Lógico que tem. Vocês têm regra e tem exceção. Mas a regra é que todos os homens de Deus que têm a sua família ao seu lado, tem as divergências, problemas. Todos esses homens de Deus são usados nas mãos de Deus e deixam marca no ministério. E eu pergunto para você, pastor, qual é a marca que você está deixando na vida das pessoas? Exatamente. É marca de cicatriz de dono? Ou marca da promessa de Deus? Porque quando Paulo fala, eu trago em minha marca de Cristo, Paulo não trazia a marca do proprietário daquele gado, não. E hoje eu coloquei esses dias no meu Facebook, se a igreja é de Cristo, por que alguns homens se dizem donos dela? Então a marca que eu quero que você tenha, não é a marca de propriedade da igreja X ou da igreja Y. Eu quero que você traga em você a marca de Cristo. A luz do Senhor vai brilhar na sua vida. Então, meu amigo, voltar a ter os princípios da família, da lealdade, da firmeza, do compromisso com Deus. São princípios que nós estamos perdendo. Nós temos que voltar a ter esse princípio. E não só voltar a tê-los, mas também defendê-los. Defender que a família é composta do marido, da mulher e dos seus filhos. Defender princípios. Defender princípios, que nós temos que dar educação sim para os nossos filhos, educação baseada, você que é cristão, evangélico ou católico que seja, baseado na palavra de Deus, porque depois que inventaram uma educação baseada apenas em filosofias, apenas em educadores famosos, que morreram sem Deus, virou essa bagunça que é hoje, o desrespeito às autoridades, desrespeito às normas, desrespeito aos professores, desrespeito a tudo. De modo geral. Né? De um modo geral. Por quê? Porque a Bíblia traz para nós princípios da educação. Não é, Jefferson, o sujeito chegar e falar assim, brigando, ou ele falar, olha, isso aqui é um documento desse setor público, me tem que entregar essa certidão. Aí você vai lá e pede, moça, por favor, você me entrega esse documento que eu deixei aqui para registro? Ela diz assim, vai aguardar. Se demorar, começar a passar gente na frente sua, ou se não entregar, começar a criar obstáculo, você como cidadão, você não é deseducado quando você chega e diz, minha senhora, por favor, eu estou aqui há tanto tempo aguardando esse documento, a senhora já atendeu mais gente e o meu documento não chegou ainda. Isso não é ser deseducado ou sem educação. Isso aí o que é? Isso é você, servo de Deus, exigindo o que lhe é de direito. Porque o que Jesus diz, eu não peço que eles tirem vocês do mundo, mas Ele quer que te livre do mal. Exatamente. Então eu sou cidadão, então eu tenho direito de votar, direito de ser votado, tenho direito de palpitar, tenho direito de requerer o que me é de direito, e eu tenho direito de peticionar, judicialmente, administrativo, de qualquer maneira, aquilo que é meu. Pastor, não interrompendo o senhor, eu queria ter até mais tempo. Nós vamos fazer porque depois a gente começa a falar, né? Eu ia até perguntar a respeito de mundo paralelo. O senhor está falando de igreja e a gente vê que alguns pastores, infelizmente, com a cabeça pequena, né, não abre, quer criar mundo paralelo. Então, sabe que isso aí vai ficar numa outra entrevista, né? Essa pequena e rápida entrevista aí foi sobre uma referência, o pastor como uma referência. Eu estou aqui com o pastor Luiz Carlos, que é líder da igreja Palavra Viva na cidade de Votorantim. Então você que assistiu aí, ficou com essas palavras do pastor Luiz Carlos, eu até queria que o pastor fizesse uma oração aí, para a gente encerrar com chave de ouro. Que Deus abençoe, pastor Luiz Carlos, sua família, toda, né, a gente que é amigo, faz tempo, já trabalhamos em 97. Então eu estou aqui do lado dele porque eu sei e tenho quem é o pastor Luiz Carlos de fato.
uma referência, né, para a cidade de Votorantim como pastor, líder evangélico. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, toda a sua família, né, os irmãos, o pai, né, que são uma bênção mesmo. Que Deus abençoe você, e o pastor Luiz Carlos vai fazer uma oração para fechar com chave de ouro essa entrevista. Eu deixo assim minha saudação para você, Jefferson, para todos que estão vendo. Aqueles pastores na documentação da igreja, porque eu acabei sem querer me especializando nisso, estatutos, etc. Pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, se eu puder deixar aqui. Meu e-mail é adv, que é advogado, adv.luizcarlos, adv.luiz com Z, adv.luizcarlos@gmail.com. Eu quero fazer uma oração por você. Você que está precisando agora de uma cura, de uma libertação, você que precisa de uma palavra agora, direta no teu coração, eu quero dizer para você, você é escolhida, você é escolhido de Deus. E você que tem ministério, que está querendo desanimar, meu amigo, não desanima não. A Bíblia garante que há galardão para o vosso trabalho. Pai querido e amado, no nome santo de Jesus, nesta hora, neste momento especial, Senhor, que nós falamos com diversas pessoas, e talvez assim, nós queremos, Senhor, primeiro pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Queremos, Senhor, agradecer por esse momento especial mesmo. Queremos agradecer pela salvação da nossa alma, pela Tua presença, pelo Santo Espírito que habita em nós. Oh, Pai, agora, eu quero que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão ouvindo e vendo esta palavra, essa entrevista. Abençoa, Senhor, os meus colegas pastores, aquele pastor que está tendo dificuldade no seu ministério, pastor de igreja pequena, em número, média, grande, os pastores, os obreiros e as obreiras, Senhor, pessoas que estão pagando preço para levar a palavra àqueles que precisam de uma transformação, porque só Deus muda, só Jesus pode salvar. Pai, se alguém enfermo, cura, resolve, Senhor, os problemas, ajuda aquele que está, Senhor, querendo desanimar, deixar tudo pelo meio do caminho. Deus, nós precisamos ter um alvo, e o alvo é morar no céu, o alvo é ganhar almas para o reino de Deus, ide por todo o mundo. Isso não é uma palavra apenas de agrado, não é uma palavra, mas é uma ordem do próprio, ordenança do Senhor, aleluia. Vai e pregue a minha palavra. Então, meu Deus, vem abençoar, dá palavra, transforma o nosso país, transforma, Senhor, o nosso mundo, que todos venham conhecer o Jesus Cristo vivo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que se prepara para voltar e buscar a sua igreja triunfante para morar com Cristo para todo sempre. Receba agora o poder de Deus na sua vida, a cura, a libertação, e tudo aquilo que Deus te prometeu vai se tornar real na sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado.